Talvez tudo já tenha acabado e nós ainda estejamos ouvindo o eco. Talvez o céu que vemos todas as noites seja apenas a luz atrasada de algo que já não existe. E se o universo tiver morrido, silenciosamente, há muito tempo, e nós estivermos vivendo dentro da sua última memória? Há desconforto discreto nessa possibilidade. Não é explosiva. Não é dramática. É lenta. É fria. Ela sussurra que aquilo que parece sólido pode ser apenas atraso. Que o presente pode ser passado que ainda não percebeu que terminou. Quando a noite cai e as luzes da cidade diminuem, há instante raro em que o céu se impõe. Não como espetáculo, mas como profundidade. O escuro não é apenas ausência de luz. É campo de perguntas. O silêncio da madrugada não é vazio. É espaço sem resposta. Olhar para cima sempre foi gesto de busca. Buscamos sentido. Buscamos companhia. Buscamos permanência. Mas esse o que estamos vendo não for presença. É sim vestígio. A luz das estrelas viaja por distâncias tão vastas que desafiam a imaginação. Ela atravessa o tempo como uma carta enviada há bilhões de anos. Quando finalmente toca nossos olhos, ela já é antiga. Algumas dessas estrelas talvez nem existam mais. Explodiram, colapsaram, desapareceram. E ainda assim brilham para nós. Isso é comum no cosmos. Ver o que já acabou. Sentir o que já passou. O universo nos chega atrasado. Sempre. Vivemos mergulhados em atrasos luminosos. Cada constelação pode ser cemitério invisível. Cada ponto brilhante pode ser uma despedida que nunca percebemos. O que chamamos de presente cósmico é uma coleção de passados. E se ampliarmos essa ideia, se imaginarmos que não apenas estrelas individuais morreram, mas que algo maior cessou, que o próprio tecido do cosmos tenha entrado em colapso em algum ponto distante, nós saberíamos. Ou continuaríamos aqui, suspensos dentro da última propagação de energia. Há algo perturbador nessa hipótese. Ela não envolve explosões cinematográficas. Envolve demora. Envolve distância. A velocidade da luz é o limite máximo de comunicação do universo. Nada viaja mais rápido. Nenhuma informação. Nenhum aviso. Se algo fundamental mudou além do horizonte observável, nós ainda não fomos informados. Estamos isolados por uma fronteira invisível. Chamamos essa fronteira de horizonte cósmico. É o limite do que podemos ver, mas não é o limite do que existe. O do que existiu. Além dele, o desconhecido não é apenas espacial. É temporal. Pode haver regiões tão distantes que a luz delas jamais chegará até nós. Não importa quanto tempo esperemos. Nunca saberemos o que ocorre ali. Essa limitação não é tecnológica. É estrutural. Está inscrita na própria expansão do espaço. O universo não está apenas cheio de coisas. Ele está se expandindo. Galáxias se afastam umas das outras. O tecido do espaço estica. E quanto mais distante algo está, mais rápido parece se afastar. Em algum ponto, essa expansão ultrapassa a própria velocidade da luz. Não porque algo esteja correndo mais rápido, mas porque o próprio espaço entre nós cresce. E quando isso acontece, aquela região se torna para sempre inacessível. Mesmo que ainda exista. Mesmo que tenha deixado de existir.
Nós nunca saberemos. Há uma solidão cósmica nessa constatação. Não somos apenas pequenos. Somos limitados por estrutura. Vivemos dentro de uma bolha observável. Uma bolha de informação. E fora dela, o silêncio pode ser absoluto. Ou pode estar repleto de transformações que jamais veremos. Quando pensamos na morte do universo, imaginamos o futuro. Esfriamento gradual. Uma dissolução lenta da energia. Estrelas apagando. Galáxias se dispersando. Mas raramente consideramos outra possibilidade. Que algo decisivo já tenha ocorrido além do nosso alcance. Que uma transição tenha começado. Que uma fase tenha terminado. E nós estejamos apenas dentro da última camada de causalidade que ainda nos sustenta. Há teorias que falam de decaimento do vácuo. Uma mudança súbita no estado fundamental do espaço. Uma reconfiguração das leis físicas. Se isso tivesse acontecido em uma região distante, uma frente de transformação se propagaria à velocidade da luz. Silenciosa. Implacável. Sem aviso. E até que essa fronteira nos alcançasse, nada pareceria diferente. O céu continuaria azul durante o dia. As estrelas continuariam cintilando à noite. A vida seguiria seu curso. E ainda assim, algo já teria sido alterado em escala inimaginável. A morte do universo, nesse cenário, não seria um espetáculo. Seria uma informação em trânsito. Uma mensagem viajando pelo escuro. Enquanto isso, nós continuaríamos escrevendo, amando, dormindo, planejando o futuro. É estranho pensar que o que chamamos de realidade pode ser apenas a parte ainda não atualizada de um sistema maior. Como se estivéssemos vivendo dentro de uma versão atrasada do cosmos. O atraso é a chave. Sempre o atraso. Quando vemos uma galáxia distante, estamos vendo como ela era há milhões ou bilhões de anos. Não como ela é. O agora cósmico é invisível. Sempre invisível. Nunca temos acesso direto ao presente universal. Apenas a registros luminosos. O céu noturno é um arquivo. Não um retrato atual. Arquivo em constante recepção. E se o arquivo continuar chegando, mesmo depois que o emissor cessou? Nós não perceberíamos. Seria possível que o universo já tivesse atravessado um limiar irreversível. Que as condições fundamentais que permitiram estrelas, átomos complexos e vida tenham sido substituídas em algum lugar distante. Mas a onda dessa mudança ainda não nos alcançou. Vivemos em uma região que ainda opera sob as antigas regras, como um eco persistente. Há uma analogia simples. Imagine uma floresta imensa. Em algum ponto distante, um incêndio começa. Mas você está a centenas de quilômetros. Não há fumaça. Não há cheiro. Não há calor. A floresta ao seu redor permanece intacta. Você caminha entre árvores vivas. O fogo existe, mas ainda não chegou. Agora amplie essa escala ao tamanho do cosmos. Substitua quilômetros por bilhões de anos-luz. Substitua jamás por mudanças nas leis fundamentais. E mantenha o silêncio. A vastidão do espaço não é apenas distância. É atraso acumulado. Cada direção que olhamos é uma viagem ao passado. O mais distante que conseguimos ver corresponde aos primeiros momentos após o início da expansão cósmica.
a radiação cósmica de fundo, brilho quase uniforme, resíduo térmico. Ele nos mostra um universo jovem, quente, denso. Mas isso também é passado. Sempre passado. Nunca tocamos o instante atual do todo. Isso levanta uma questão delicada. Existe um instante atual do todo. O conceito de presente é local. Limitado. Fragmentado. Talvez não haja um agora universal. Talvez cada ponto do cosmos tenha seu próprio ritmo temporal. Sua própria sequência de eventos. Nesse caso, falar que o universo morreu pode ser uma simplificação inadequada. Mas a sensação permanece. A de que algo essencial pode ter mudado além do alcance. Quando contemplamos o destino do cosmos, muitas projeções apontam para um esfriamento extremo. Uma expansão eterna. Energia diluída. Estrelas apagadas. Buracos negros evaporando ao longo de tempos inimagináveis. Um cenário chamado morte térmica. Mas essas projeções partem das leis atuais. Partem da estabilidade do que observamos. E se essa estabilidade for apenas temporária? Se houver camadas mais profundas? Se o vácuo que consideramos estável for apenas metastável? A física moderna sugere que o vazio não é simples ausência. É um estado com propriedades, com energia, com estrutura. Se esse estado puder decair para outro mais estável, tudo mudaria. Constantes fundamentais seriam diferentes. Partículas poderiam não existir. A própria matéria como conhecemos poderia se tornar impossível. E essa transição não exigiria intenção, nem aviso. Apenas probabilidade. Mas até que a frente dessa mudança nos alcançasse, não haveria sinal. Nenhuma antecipação. A morte já teria ocorrido em algum lugar. E nós estaríamos aqui, olhando para estrelas que talvez já tenham sido consumidas por algo que não compreendemos. Há também outra dimensão dessa hipótese. Talvez a morte não seja um evento. Talvez seja um processo tão lento que já estamos dentro dele sem perceber. Talvez o universo esteja gradualmente se tornando menos fértil, menos capaz de gerar estrutura, menos propício à complexidade. E nós sejamos apenas um breve florescimento tardio. A era das estrelas pode ser uma fase passageira. A maior parte do tempo cósmico pode ser escuro, frio, sem luz visível. Se isso for verdade, então estamos vivendo em uma janela rara. Há um intervalo luminoso entre longas eras de silêncio. Mas mesmo essa janela pode já estar se fechando. Não de forma perceptível, mas inevitável. Há uma melancolia serena nessa ideia. Não porque implique catástrofe imediata, mas porque desloca nossa sensação de centralidade. Nós não somos o clímax. Podemos ser o eco. A consciência humana, com toda a sua intensidade, pode estar surgindo no entardecer cósmico. Talvez estejamos acordando quando o espetáculo principal já terminou. E o que vemos no seio seja apenas a luz residual de um evento maior. É possível que o universo tenha atravessado múltiplas fases antes desta. Inflação, resfriamento, formação de partículas, surgimento de átomos, formação de estrelas. Cada etapa transformou radicalmente a anterior. Se tantas transições já ocorreram, por que supor que não haverá outra?
o que já não tenha ocorrido além do nosso horizonte. O problema não é imaginar a morte. É reconhecer nossa incapacidade de saber. A limitação não é apenas tecnológica. É ontológica. Estamos presos a uma região finita de informação. Mesmo que construamos telescópios mais potentes, mesmo que detectemos ondas gravitacionais mais sutis, há limite estrutural intransponível. E além dele, o silêncio pode esconder tanto o nascimento quanto o fim. Quando caminhamos sob o céu noturno, raramente sentimos essa precariedade. O céu parece estável. As constelações parecem permanentes. Mas essa permanência é ilusória. É construída sobre escalas que superam nossa experiência cotidiana. Nós medimos a vida em décadas, a história em séculos, a civilização em milênios, o cosmos opera em bilhões de anos. Essa discrepância cria uma falsa sensação de solidez. O que muda lentamente parece eterno. Mas lento não é eterno. E distante não é inexistente. Talvez o universo não tenha morrido. Talvez esteja plenamente ativo. Mas a simples possibilidade de que já tenha atravessado um ponto de não retorno altera nossa perspectiva. Ela introduz humildade. Não uma humildade moral, mas epistemológica. Reconhecemos que nossa visão é parcial, que nossa compreensão é fragmentária, que podemos estar interpretando ecos como presenças. O silêncio do espaço não é vazio acústico, é ausência de confirmação. Nenhum sinal garante que o todo esteja intacto. Nenhuma observação assegura que as condições fundamentais sejam universais. Observamos uma amostra, uma bolha, uma região ainda iluminada, e projetamos a partir dela. Isso é inevitável, mas também é frágil. Se o universo já tiver morrido, essa morte não foi acompanhada de som. Nenhum estrondo atravessou o vazio. Nenhum clarão foi visível daqui. A morte cósmica, se ocorreu, é silenciosa por natureza. Ela respeita o limite da luz. Respeita a distância. Respeita o atraso. E enquanto a informação não chega, continuamos vivendo. Talvez isso seja o mais intrigante. A possibilidade de que o fim não seja percebido como fim. Que ele seja simplesmente um evento fora do nosso alcance. Que o significado que buscamos no céu esteja baseado em uma imagem desatualizada. Ainda assim, olhamos. Ainda assim, perguntamos. Ainda assim, sentimos. Talvez a consciência seja isso. Um ponto local tentando compreender um todo inacessível. Uma centelha perguntando sobre o fogo. Se o universo já morreu, nós somos parte de sua última narrativa. Se ainda vive, somos uma de suas muitas fases. Em ambos os casos, estamos imersos em mistério. O céu noturno permanece. Profundo. Indiferente. Cheio de luz antiga. E nós permanecemos aqui, escutando o silêncio, tentando discernir se ele é prenúncio ou apenas distância. A noite não responde. Ela apenas se expande sobre nós. E nesse escuro, a pergunta continua suspensa. Talvez tudo já tenha acabado. E ainda não fomos informados.